Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 10, os versos 26 ao verso 30. Verso 26, terminando aquela unidade, que começa no verso 22, e aí iniciando, dando continuidade com uma nova unidade temática, mesmo tematicamente centrada no mesmo assunto, indo para o final do capítulo 10. A Simone hoje me lembrou que nós estamos 6 meses trabalhando com o capítulo. Ela me perguntou: quanto tempo você está trabalhando no capítulo 10? Acho que é um mês, não, são 6 meses. É tempo bastante, para a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Eu vou ler do verso 22, porque o verso 26 é o término, dessa subunidade, e aí a gente vai até o verso 29. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Para o insensato praticar a maldade e divertimento, para o homem inteligente o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Nós vimos, no verso 25, que esse verso 25 antecipa o que nós vamos ver a partir de agora, do verso 27 ao verso 30, que seria a consequência da ação dos atos dos perversos. Aquilo que eles temem virá sobre ele. E o verso 26, que nós vamos desenvolver agora, nós vamos perceber que esse versículo ele vai completar essa estrutura do verso 22, essa subunidade que vai do verso 22 ao verso 26, que diz assim: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. E é interessante porque esse verso aqui ele apresenta uma dupla comparação. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. E todas as vezes que você vê uma repetição na Escritura, o judeu, isso é até considerado no hebraísmo, ele gostava de falar de forma tripla, para dar intensidade a alguma coisa. No caso aqui, você está vendo uma forma dupla de comparação, também tem esse caráter de chamar a atenção, a nossa atenção, demonstrando a ênfase que está sendo dada aqui no caso do poeta sagrado, por causa da importância da mensagem que se quer transmitir. Percebam no verso 26, como o autor sagrado comparam duas coisas que são irritantes e prejudiciais ao corpo: vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Pode ser que você não tenha muita noção do que seja o vinagre para os dentes, nós vamos até falar mais adiante, mas a fumaça para os olhos, quem gosta de fazer churrasco, Rodrigo? Que geralmente vai, sabe como é que é. São coisas desagradáveis. Percebam que essas coisas irritantes e prejudiciais ao corpo está sendo comparado àquilo que é frustrante e maléfico nos relacionamentos sociais. É o que a gente vê ali com relação ao preguiçoso. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. E o ponto de comparação aqui deve ser inferido por nós, claramente, A Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento, acrescentava nesse verso danoso. E essa ideia do dano que esses homens causam à sociedade, esse tipo de homem causa à sociedade. E o elemento comum aqui entre o vinagre ácido e azedo faz com os dentes,
A fumaça faz com os olhos e o preguiçoso faz com aquele que o envia. E a sensação aqui comum é de irritação e dor. Essa é a ideia presente nesse verso. Por isso ele diz, assim é o preguiçoso. Eu não sei se vocês conseguem perceber, a fumaça fica mais fácil, né? A questão aí do vinagre para os dentes. Naquele tempo a medicina não era tão avançada quanto é hoje, né? E as pessoas tinham problemas dentários. Não sei, você já deve ter um buraco no dente, uma cárie, quando come alguma coisa, aquela coisa, né? Agora imagine um elemento ácido. Tá? Eu lembro que quando eu era pequeno, não riam, por favor. Quando eu era pequeno, a minha mãe dizia coisas, ideias populares, o senso comum, que bom para a afta era vinagre. Você botava ali na ponta do cotonete o vinagre e botava na afta, queimava o corpo todo, né? Você saía pulando, e eu fiz isso muitas vezes, e provavelmente deve ser essa mesma sensação que temos, quem já fez essa loucura, não sei nem se isso tem algum fundamento, vai perceber, né? Chega até, eu me lembro que caiu até lágrimas nos meus olhos, a coisa era muito intensa. É dessa forma que a Escritura mostra a ação do preguiçoso, a atitude do preguiçoso, e aqui para aqueles que o mandam. A gente vai perceber que ele está falando de um preguiçoso, mas apontando para um tipo de comportamento, de pessoa ou de profissão em particular. Nós vamos ver que é o mensageiro. Então percebam aqui nesse verso que o preguiçoso é mais degenerado moralmente que um insensato. E como o perverso não tem senso moral de responsabilidade para com os outros. Eu não gosto de, às vezes, ficar citando muito aqui e tal, às vezes, as minhas experiências em sala de aula. Mas eu vejo nos jovens que eu leciono esse comportamento. Às vezes nossos filhos são preguiçosos, né? E tal, vai estudar, mas apesar disso também ser assim reprovável, eu vejo um nível desse tipo de comportamento completamente diferente e pior daquilo que às vezes nós vemos nos nossos filhos, e isso está muito relacionado à criação também, muito relacionado também à criação, como são extremamente preguiçosos, e a nossa sociedade está assim, não quer trabalhar, entendeu? Não quer ter trabalho, não quer suar, quer receber as coisas fáceis. Se você dá alguma tarefa difícil, de novo, a minha experiência em sala de aula, professor, vai dar mais. Eu falei, vem cá, meu filho, você veio para cá para quê? A gente tem 4 horas, já passou uma, você está assim? Eu que tenho que dar aula o tempo todo para várias turmas diferentes, às vezes em vários lugares diferentes. Você está reclamando porque você está copiando? Eu copio isso aqui 500 vezes, às vezes. E não estou reclamando, é meu trabalho. E essa é a responsabilidade de vocês. Mas como é feio. E nós percebemos que a nossa sociedade hoje está cheia de pessoas assim. Desculpa a risada, esses dias eu estava vendo um desenho muito interessante. Já tinha ouvido falar. Se os irmãos tiverem condições, eu falando para gente adulta, não é para criança não. Vejam esse filme, é Zootopia. É muito interessante. Por quê? Porque é o retrato da nossa sociedade. E o propósito desses desenhos é colocar a criança dentro de um pensamento, que é o pensamento de hoje,
não só de hoje, mas vale tudo, né? De liberalidade sexual, de pensamento, tudo. Você vê naquele desenho desproporcional, assim, despreocupado, simples, mas a ideologia que está por trás. É muito interessante eu citei esse desenho, porque é uma coelha que é uma detetive, está junto com uma raposa tentando descobrir um caso, né? Um caso aí estranho de sumiço de pessoas e tal. Pá. E aí ele fala, eu tenho um amigo que pode te ajudar. Aí eles vão para uma repartição pública. E nessa repartição pública, ele abre a porta. Quem são as pessoas que estão... Os animais que estão trabalhando na repartição pública? O bicho preguiça. É hilário, né? É hilário. Então, e aí o desenho desenrola nisso, ela chega lá de manhã e sai à noite. Né? Mas como é danoso, como é prejudicial um homem para si e para a sociedade onde ele vive. Essa ideia de que, não, eu sou isso só para mim e tal, ninguém tem nada a ver com isso. Você prejudica e contamina a sociedade com o seu comportamento pecaminoso. E é isso que esse texto está mostrando aqui. Esses homens, ou esse que tem esse comportamento, decepciona, irrita, exaspera aqueles que o enviam. E aqui a imagem é de um mensageiro. Os mensageiros no Antigo Oriente eram mensageiros, em geral, mensageiros reais, e que tinham um status bastante elevado, que faziam parte da corte, porque eles sabiam das ideias, das confidências mais íntimas do rei, e com frequência eles eram incumbidos de tarefas extremamente difíceis, que envolviam transporte de prisioneiros, transmissão de recebimento de informações, percorriam distâncias enormes. E muitos deles eram investidos de alto grau de autoridade, que transcendia a mera transmissão dessas mensagens. Lá em Provérbios capítulo 13, verso 17, Salomão faz uma menção a isso. Ele diz assim, o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador, percebam, eles são embaixadores. O embaixador fiel é medicina. E o dano para a sociedade, que um homem como esse, que tem essa responsabilidade, tem esse caráter, seja um homem preguiçoso. Matthew Henry pega esse texto e aproveita para trazer um ensinamento muito interessante, muito abrangente, muito específico também para nós. Olha o que ele diz. Os que têm uma disposição preguiçosa, que amam sua tranquilidade e não conseguem dedicar as suas mentes a nenhuma atividade, não são apropriados a serem empregados, nem mesmo a serem enviados em uma tarefa, pois não transmitirão uma mensagem com nenhum cuidado, nem se apressarão de volta. Portanto, são muito inadequados para ser ministros, mensageiros de Cristo. Ele não admitirá o envio de preguiçosos à sua seara. É interessante porque o mensageiro, ele é comparado ao pregador. É aquele que leva uma mensagem. E é interessante nós observarmos como o autor de Provérbios, ele une esses dois temas nesse capítulo. O comportamento do justo e do perverso, no modo de falar, e em relação à riqueza, porque o que está aqui está relacionado ao verso 22, a riqueza, ao comportamento do homem com relação ao trabalho, que é o único meio, é o único instrumento legítimo de se enriquecer e ganhar dinheiro. Nós já falamos sobre isso aqui, né? De vez em quando a gente pensa, se eu jogasse na loto, se eu jogasse determinadas coisas. E aí o crente acha que é pecado jogar. Não é pecado jogar. Jogar não é pecado. Rifa não é pecado. Tem gente que pode pensar diferente. Se quiser conversar comigo depois, a gente conversa. Não é pecado jogar. Você pode jogar. Jogue à vontade a loto. Jogue à vontade. O pecado não está no jogo. O pecado está no desejo de enriquecer sem trabalhar. Esse é o problema.
pecado está no desejo de enriquecer, não através do trabalho, mas através do prejuízo de outras pessoas. E essa é a ideia. Por isso que o jogo é pecaminoso. Por isso que é errado você ir lá numa banca e comprar, né, um joguinho e tirar e ganhar. Ganhar, o pecado aumenta mais ainda. Porque é o desejo pecaminoso do nosso coração que a gente tem de quê? De ganhar alguma coisa sem utilizar um instrumento de Deus para as nossas vidas para isso, que é o trabalho. Então não jogue, porque é pecado. A intenção que você tem e o desejo que você tem é pecaminoso segundo a Escritura. E essas coisas deveriam ser banidas de uma sociedade. Por quê? Porque elas causam o quê? Pobreza. É na realidade o contrário do que se prega. Vou ficar rico, então vou jogar. Você está empobrecendo e empobrecendo outras pessoas. Você está pecando. Isso é avareza. E é por isso que esses dois comportamentos mostram o caminho para a vida e para a morte. Apesar do texto aqui não se restringir aos mensageiros reais, nós podemos aqui supor que aqueles que enviam um mensageiro ocupavam grandes cargos de grande responsabilidade. E a informação que era coletada e transmitida pelo mensageiro deveria ser buscada e levada com diligência, com responsabilidade, a fim de garantir sua exatidão. E desse modo, um desfecho rápido e bem sucedido com relação ao assunto. Agora, se ele se mostrasse preguiçoso, o efeito poderia ser inesperadamente amargo. Olha o que Matthew Henry vai dizer. Ele diz assim: os que são culpados de um descuido tão grande como confiar uma tarefa a alguém assim. Percebam que esse verso aqui não está falando pura e simplesmente do preguiçoso, mas está relacionando aquele que o envia. Ele não está apontando aí, a exortação não é somente para aquele que é preguiçoso e que age dessa forma, mas é para aquele que se envolve com ele. E aí ele diz: certamente terão irritação por causa deles, como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Ele provoca a paixão do seu senhor, como vinagre nos dentes, e faz com que ele se entristeça por ver os seus negócios negligenciados e arruinados, como a fumaça faz chocar os olhos. Chorar, melhor, desculpa, os olhos. E aí nós vamos perceber que esse verso apresenta uma relação de sentido com o tema da riqueza, alertando que não se envolvam com esses homens preguiçosos, como também não deveriam se envolver com os perversos. E não é a primeira vez que ele faz isso, né? Abra aí Provérbios capítulo 9, verso 8. Olha o que o texto vai dizer. Ele vai dizer assim: não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. E por que a Escritura diz isso? Porque a destruição da qual eles serão alvo pode alcançar aqueles que andam, que estão envolvidos com ele, trazendo o quê? Tristeza e dor também a esses. É interessante, né? Você às vezes olha o livro de Provérbios e você vê esses dois temas, que são dois temas assim, que não se tocam muito, né? O modo de falar e a questão da riqueza, né? Mas ele junta esses dois temas num capítulo, num verso, numa estrutura, né? De verso, e coloca eles
um mesmo pé de igualdade, no sentido que tanto um quanto o outro apontam para o caminho da destruição, quanto para a vida. O comportamento que nós vamos ter com uma coisa e com outra vai demonstrar o caminho para a vida ou o caminho para a morte e para a destruição. E a partir daí, o escritor de Provérbios continua agora. Percebam, é interessante essa estrutura poética, né? Juntando dois temas que necessariamente seriam temas assim, que não se tocam, né? São coisas que se tocam no sentido que são pecaminosas. Mas percebam como é que ele vem desenvolvendo. Ele vem falando sobre, lá no capítulo 10, ele vem falando sobre a questão da relação que nós temos, né? Com os tesouros, com os bens, por meio do trabalho. Aí ele fala e faz uma ligação, né, um com o outro, mostrando que tanto um quanto o outro, tanto o comportamento perverso nesse sentido, quanto o comportamento perverso no ato da fala, vão levar para o mesmo caminho. E aí eles vão começar a desenvolver. Aí daqui a pouco ele volta de novo a falar sobre esse tema, juntando os dois. Verso 22, a bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. E aí você vê que durante o desenvolvimento da estrutura poética, ele vai deixando pelo meio do caminho determinadas coisas que mais à frente ele vai buscar de novo, juntando tudo no mesmo pacote. Por quê? Porque lá no verso 25 ele fala das consequências a respeito disso. E agora, do verso 27 ao verso 30, nós vamos ver ele discorrendo sobre isso, mas de uma forma em que ele vai mostrar que a segurança do justo está paralelamente oposta à transitoriedade do perverso. É o que nós vemos aqui. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína os que praticam da iniquidade. E aí nós estamos vendo nesse desenrolar, que foi já mencionado, citado no decorrer do capítulo 10, por esses versículos tocados, agora ele dá esse desfecho final, falando sobre essa oposição da segurança e da transitoriedade do justo, apontando naquilo que ele vai falar, mais especificamente nos versos 31 e 32, no final de todas as coisas, aonde tudo isso desemboca. E aí, nessa estrutura, nós estamos vendo aqui paralelismos opositivos, ou como nós chamamos, antitéticos, e que ele vai empregar mais exclusivamente termos éticos do que termos sapienciais, como reto, justo, temor do Senhor. E por que ele faz isso, essa troca? Para mostrar que todas essas coisas estão relacionadas à ética com a sabedoria de Deus, a santidade do comportamento com a sabedoria de Deus. E aqueles que se utilizam dela são sábios, e aqueles que se utilizam dela são insensatos. Aquele que se utiliza dela é reto, aquele que se utiliza dela, não se utiliza dela, é perverso. Percebam que nos versos 27 a 29, a 30, né, nós temos aí a predominância dessas duas oposições, reto e perverso. E é interessante porque essa subunidade está voltada para uma piedade, o reto e o perverso, para uma piedade relacionada a quem? A Deus, ou seja, a Javé, conforme nós vemos no verso 27 e no verso 29, o temor do Senhor, o caminho do Senhor. E de modo bastante apropriado, o autor sagrado, ele coloca aí nessa subunidade, no contexto de todo o capítulo, ele começa agora com o temor do Senhor, uma fórmula bastante abrangente que dá o tom dessa subunidade como um todo e de todo o capítulo. E aí os versos 27 e 28, percebam, eles estarão estritamente ligados pelo destino. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Então percebam aí que o tema é o destino deles. Enquanto que nos versos 29 e 30, nós temos aí contrastando a estabilidade dos irrepreensíveis retos com a transitoriedade
dos perversos. E o que está implícito aí também é o quê? É o destino de um e de outro. E aí, nessa subunidade final, né, vamos dizer assim, ele diz assim: o temor do Senhor prolonga os dias de vida. É interessante nós percebermos isso. E como isso é extremamente significativo para nós e repetitivo. Mas é algo que a gente precisa repetir. O temor do Senhor prolonga os dias de vida. Você quer viver muito? Eu quero. Você quer ter dias felizes? Quero. É isso que o escritor de Provérbios está dizendo. Você quer viver muito? Você quer ter dias felizes? O caminho é esse. É o temor do Senhor. Tá? E essa é a relação que se faz entre o quê? Entre o perverso e o justo. A relação que esse verso faz do temor do Senhor com os perversos vai demonstrar que os perversos são caracterizados pelo quê? Pela ausência do temor a Deus. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Nessa oposição aí, né, demonstrada por essas duas orações, nós percebemos o quê? Que na vida do perverso há ausência do temor de Deus. A ausência do temor de Deus. E o que seria o temor de Deus? Nós já definimos isso várias vezes quando falamos desse tema anteriormente. E já fizemos vamos dizer assim, nos detemos nessa expressão, nessa estrutura, né, do seu significado. Mas eu gostaria de dar aqui uma definição bastante resumida. Né? O temor do Senhor pode ser definido como uma reverência afetuosa pela qual o Filho de Deus se curva humilde e cuidadosamente para a lei de seu Deus. E lá no verso 30, ele vai especificar que esses dias prolongados são eternos. Quando ele diz assim: o justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Percebam que ele vai retomar essa ideia agora, mostrando a eternidade aqui nesses versos. Jamais aqui, até para nós pode ter essa ideia, mas dentro do nosso linguajar comum, muitas vezes não tem essa concepção de eternidade. Mas a palavra no original tem um sentido de para sempre, eternamente. É como se estivesse dizendo assim: o justo eternamente não será abalado. E aí, paralelamente a isso, nós temos os anos dos perversos. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Ou seja, os anos dos perversos serão encurtados. E isso equivale ao quê? Ao verso 25, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Ou seja, eles vão deixar de existir. É isso que a Escritura está dizendo. Eles serão aniquilados, eles serão exilados, eles deixarão de existir. E quando nós olhamos esse texto, e aí, se quisermos olhar esse texto pura e simplesmente aqui fora do contexto, você vai dizer que aqui temos o aniquilacionismo da alma, porque eles serão exterminados, os perversos. E a Escritura fala isso constantemente. O extermínio daqueles que não têm o temor do Senhor, daqueles que não amam a Deus. Mas essa é uma forma, ao contrário do que muitos podem pensar, tentando comprovar esse aniquilacionismo da alma, até pelo próprio contexto de Provérbios. Eu não precisava explicar isso aqui, pelo que nós já vimos até agora.
Mas é uma forma de se falar do quê? Do eterno distanciamento de Deus. Mesmo porque isso significa que eles não habitarão a terra. Eles serão exterminados dela. É isso que o verso 30 vai dizer. O justo jamais será abalado, eternamente não será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Eles serão exterminados dela. De que terra é essa? Da Jerusalém celestial. Vocês lembram que na pregação passada eu falei sobre o 5º mandamento? Da promessa que está atrelada a ele ser uma promessa geral para toda a lei, apesar dela estar ligada ali ao 5º mandamento, mas ela se refere a toda a lei. Não é somente a honra pai e mãe, mas a toda a lei. E provavelmente, seja ali como é que se diz? Um ponto de divisão, Porque antes ele está falando de Deus. Por isso, simplesmente, a primeira tábua se refere ao relacionamento que nós temos com Deus. E a segunda tábua começa o relacionamento com o próximo. Mas tudo subjugado ao nosso relacionamento a Deus. Provavelmente aquilo ali seja creio eu, um tema, ou seja, uma promessa embutida naquele mandamento, mas que representa todos os mandamentos. Porque é isso que a gente vê, por exemplo, lá Êxodo capítulo 20, 12 fala: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu não estou só se referindo a esse mandamento, mas toda a lei. Olha o que Provérbios capítulo 3, verso 1 e 2 vai dizer. Percebam como o que nós temos ali em Êxodo 20, temos aqui em Provérbios capítulo 3, verso 1 e 2, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, que são os mandamentos de Deus, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Até aqui nós já vimos de forma exaustiva que o temor do Senhor vai prolongar a vida de um homem. Que a santidade de Deus na vida de uma pessoa vai prolongar a sua vida. Matthew Henry faz um comentário muito interessante a respeito disso, na mesma linha que nós estamos falando aqui. Ele diz assim, que esse verso representa tanto uma realidade para esse mundo como para o mundo vindouro. A religião prolonga a vida dos homens e coroa as suas esperanças. Que homem é aquele que ama a vida? Que tema a Deus. E isto protegerá de muitas coisas que prejudicariam a sua vida e lhe assegurará vida suficiente neste mundo e vida eterna no outro. Isso está muito claro na Escritura e na nossa experiência, na nossa prática de vida. Como a santidade de Deus nos protege do quê? Da morte nesse mundo. Da morte nesse mundo. De uma morte prematura. Não que uma pessoa que morreu prematuramente, quebrou os 10 mandamentos. Foi assim, morre todo mundo. Mas percebam como a palavra de Deus, como o temor de Deus, preserva a vida do homem nesse mundo e no porvir. E todos os seus mandamentos, todos eles, do primeiro ao último. Por quê? Porque o pecado leva à morte. E não é só a morte espiritual, não, a morte física. Esse é o aguilhão do pecado. Lembram que Paulo fala? Que vai ser o último a ser destruído. E por que ele existe? Por causa da falta do temor a Deus. E aí ele continua. O temor do Senhor aumenta os dias, mais do que era esperado, e os acrescentará incessantemente, e os prolongará até os dias da eternidade. Que homem é aquele que verá dias bons? Que seja religioso. E então seus dias não serão somente muitos, mas felizes, muito felizes.
além de muitos, pois a esperança do justo é alegria. Eles terão aquilo que esperam para a sua indescritível satisfação. É algo futuro e invisível, aquilo em que depositam a sua felicidade. Aí ele cita Romanos capítulo 24 e 25, que fala da esperança. E ele diz assim, não o que eles têm à mão, mas o que tem em esperança. E a sua esperança logo será absorvida pelo desfrute e será a sua felicidade eterna. Ele termina assim, entra no gozo do seu Senhor. Se nós formos comparar o insensato, o pecador com o reto, esse pecador pode ter 100 anos de idade, 100 anos de vida, e o prolongamento nosso nesse mundo, a nossa vida, tanto pode ser bênção para nós, como pode ser também maldição, né? Mas o prolongar da vida é bênção. Mas mesmo que isso aconteça na vida de um homem perverso, a maldição de Deus está sobre ele. Mesmo que um pecador experimente a bênção de uma vida bem longa, ele sempre estará debaixo da maldição de Deus. O princípio aqui é que a iniquidade vai encurtar a vida dos homens e vai frustrar suas esperanças. Às vezes nós vemos pessoas que morrem assim, né? Antes do tempo, humanamente falando. Uma pessoa vigorosa, uma pessoa forte, tá? Daqui a pouco, pum, tem um biripaque e morre. Muitas dessas mortes, nós podemos conjecturar, se olharmos para a vida dessas pessoas, em geral, ímpios, homens que viveram na impiedade, homens maus, notoriamente maus. E aí você vê, poxa, ele morreu prematuramente. Levante a possibilidade de ser juízo de Deus. Porque é assim que o juízo de Deus se manifesta também. Não estou dizendo, né, que todos que morrem prematuramente morrem porque o Senhor está já irado, já passou do limite, né, da sua misericórdia, sei lá, da sua benevolência, e chega ao ponto de acabou, como aconteceu lá com os amorreus. Até a terceira e quarta geração eu vou suportar, daqui para diante não vou suportar mais. E aí, rapidamente, essa pessoa é ceifada. Leve a consideração e a possibilidade de que seja juízo de Deus. Uma vida a ser ceifada antes do tempo. Aos nossos olhos, é lógico. Então, o pastor tem que ter cuidado com o que fala, né? Porque não pensem que isso é uma regra, porque eu não sou Deus, né? Para saber isso. E às vezes os nossos olhos não podem contemplar tudo, mas nós não podemos esquecer dessa realidade de muita gente ser ceifada em plena vitalidade, porque o Senhor já encheu a sua medida, o pecado dessas pessoas. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa chegou para mim e falou, fulano faleceu. E aí, pelo histórico que eu conhecia do fulano, eu falei, cara, isso aí deve ser juízo de Deus. Quantos anos ele tinha? Ele estava com 60 e poucos anos e tal. Cara, pelo histórico da pessoa, cara, eu concluí, cara, pode ser uma possibilidade. Uma pessoa perversa, má, enganosa, que ludibria, que engana, que rouba. Primeira coisa que passou na minha cabeça, lembrando desse texto, pode ser. O ímpio sempre vai ser, né? A morte do ímpio é sempre o Senhor trazendo a sua justiça sobre ele, sobre o seu pecado, porque ele já vai para o, vamos dizer assim, para o primeiro estágio, né, de condenação, que não é o inferno, é um lugar de sofrimento, mas o inferno parece que é muito pior do que ele está vivendo hoje.
Como nós vemos lá na narrativa do rico e do Lázaro. E você vê, se você olhar o Apocalipse, você vai ver que no final eles serão lançados no lago de fogo, dando a ideia que será um sofrimento muito maior e mais intenso. Como o justo, que agora está na presença de Deus, mas não está gozando de tudo aquilo que ele vai gozar, quando o quê? Quando o seu corpo for novamente juntado à sua alma. Está lá no gozo eterno de Deus. Mas a bem-aventurança eterna ainda virá. Ainda virá. Qualquer consolação ou felicidade que um homem ímpio prometa a si mesmo, neste mundo ou no outro, ele será frustrado, porque a Escritura vai dizer que a expectação dos ímpios perecerá. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Os anos de vida dos perversos, que são passados nos prazeres do pecado e no trabalho penoso do mundo, serão abreviados. É isso que essa palavra quer dizer. Mas os anos de vida dos perversos serão abreviados. É isso que o pecado faz na vida de uma pessoa. Abrevia. Uma pessoa dada aos vícios, por exemplo, que poderia viver mais tempo e com mais saúde, às vezes vive de uma forma desgraçada por causa dos vícios, não só externamente, mas internamente também, Seus órgãos se desfazem, câncer e outro tipo de doenças. Por quê? Falta de moderação, porque tudo aquilo que deseja a sua alma pecaminosa, ele faz. E aí o pecado encurtando a vida de uma pessoa. Às vezes um jovem que quer viver intensamente, sem responsabilidade, é dono do seu nariz, aí daqui a pouco se mete, dá com a cara num poste com um carro, porque quer viver sensações. Eu poderia dar outros exemplos de que a falta do temor do Senhor vai conduzir à morte. A morte nesse mundo e no mundo por vir. Mas olha o que ele diz no verso 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Parece que e de uma certa forma há uma ligação com esses versos, de uma forma explicativa, se a gente pode dizer assim. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, então a esperança dos justos é alegria. Os anos de vida do perverso serão abreviados, então a expectação dos perversos, ela cessa, porque ele espera alguma coisa que não vai se realizar, ele conta com a sorte, essa é a ideia. E nós não podemos em nada na nossa vida contar com a sorte. Existe, até os pagãos que reconhecem isso, um sistema no mundo de causa e efeito. E ninguém pode fugir disso. Ninguém pode fugir disso. Aquilo que o homem ceifar, semear, obrigado. Eu sempre troco. Isso ele vai ceifar. Esse é um princípio de causa e efeito estabelecido por Deus. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. A única forma de nós fugirmos disso nesse mundo é lançando sobre Cristo os nossos pecados. E mesmo assim nós teremos as consequências nesse mundo. Mas essas consequências não serão eternas. Às vezes até somos privados de algumas dessas consequências mais trágicas, mas não há como fugir desse princípio.
Porque é o princípio da justiça de Deus, da justa retribuição. Não tem jeito. E nós só conseguimos fugir disso no porvir, porque Cristo, Ele assumiu o nosso lugar e recebeu sobre si o resultado das nossas iniquidades. É interessante que esse verso 28, ele vai antecipar o assunto que será desenvolvido no capítulo 11, do verso 23 ao verso 27. É aquilo que nós falamos, dessa relação temática que existe, porque todas elas falam de dois caminhos: o caminho da verdade, o caminho da justiça, e o caminho da impiedade. E aí nesse verso 28, a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. E é interessante o jogo de palavras que o poeta sagrado utiliza aqui. Quando ele coloca esperança e expectação, são duas palavras diferentes, no original hebraico, mas que têm o mesmo sentido. Tá? Todas as duas representam esperança. Todas as duas são traduzidas como esperança, mas a primeira, por causa desse primeiro verseto, vai se referir a uma confiança numa vida futura. A esperança dos justos é alegria, uma vida futura, contrastando-se com a última, que representa uma falsa esperança dos ímpios, mas a expectação dos perversos perecerá. O primeiro verso representa o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, como possível não, como certo, enquanto o segundo consiste na situação em que a pessoa espera a ocorrência de algo, a probabilidade, ou seja, ela joga com a sorte, pode ser. E aí o primeiro caso é uma esperança que se concretiza porque é a certeza de coisas que se esperam. A esperança do justo é alegria. E por quê? Porque é fruto da fé. Percebam como fé e esperança estão intimamente ligados. Hebreus capítulo 11, verso 1. Vai classificar, vai definir a fé com a esperança. Olha o que ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Esse primeiro verso vai representar o sentimento de quem vê como certo a realização daquilo que ele deseja no seu coração. E nós já vimos o que isso representa. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aí no segundo verso, a pessoa espera algo bom, não como fruto da fé, de uma certeza, de uma convicção, mas como algo fortuito. E aí ela se decepciona. Percebam como tudo isso está em harmonia com o livro de Provérbios. O verso 24. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. E outra coisa interessante aqui no livro de Provérbios, você olhar aqui, eu poderia folhear, como até vou fazer, vou lá para trás, mas percebam que ao final de todo o grande bloco, o autor sagrado chama a atenção do filho para o juízo que virá sobre os que desprezam o Senhor e a sua palavra, sobre aqueles que não têm o temor do Senhor. Perceba que aqui acontece isso também. Tá? No próprio verso 28, ao final de cada verseto, a esperança dos justos é alegria, a expectação dos perversos perecerá, será destruída. Percebam que ao final dessa estrutura nós temos o resultado de cada expectativa. Do justo, a alegria que se cumpre naquele que esperam por fé, e dos perversos, a frustração no abreviar da vida. E a Escritura vai mostrar que a expectativa do perverso se converterá em interminável desespero. E é interessante nós olharmos, às vezes, é um livro muito rico, que você não consegue explorar. Você tem muitos comentaristas que falam muitas coisas e pontos diferentes, mas ainda existem coisas que essas pessoas não falam, porque é muito rico. Percebam que ao final de todo grande bloco, ele mostra o final.
de um e de outro. Lá no capítulo 3, verso 35, ele diz assim: os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si ignomínia. Aí lá no capítulo 5, nós temos lá no verso 23, ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. E se eu for citar até os versos anteriores, nós vamos perceber em todos eles, no capítulo 2, no capítulo 3, o final de todo esse grande bloco vai desembocar em quê? Ele sempre vai falar na expectativa futura. Dos justos, herdando a terra, vivendo eternamente, e dos ímpios, não habitando nela. Esse provérbio aqui garante aos justos que em sua longevidade não lhe será negada a celebração jubilosa que vai acompanhar o ponto mais alto das suas vidas, que serão cheias de realização. Abra Provérbios capítulo 23, verso 18. É interessante, me lembrei agora, falando de realização. Um dia eu estava na ponte Rio-Niterói e passou um carro de uma pessoa, acho que não era crente não, porque eu já vi esse dizer em vários outros lugares. Diz assim, que o homem ganhou o mundo, o seu trabalho, mas perdeu a sua família. E se você for ver aí, olha que interessante, se você for pegar pessoas que venceram na vida, como profissionais, e que têm a família destruída, e você pegar pessoas que são pessoas normais, às vezes não galgaram postos tão grandes, mas que têm uma família. Você botar um do lado do outro, você vai ver a diferença. Isso no meio de pessoas ímpias, que não temem ao Senhor, para você ver como a lei de Deus traz bênção. Agora, o que mais entre os crentes? E muitas vezes aqui nós estamos desejando ter a vida dos ímpios. A sua riqueza, a sua opulência, ter os seus desejos como eles têm, satisfeitos. E nós não entendemos que nós estamos desejando a morte. Muitas vezes. Porque a expectativa do perverso vai se converter em total desespero. Olha que interessante aqui. A esperança dos justos. Essa expressão dos justos, o português aqui, forma qualificativa aqui, viu? Qualifica a esperança como aquilo que honra a Deus e faz a comunidade o quê? Prosperar. Essa é a ideia, a esperança dos justos. Vai qualificar essa esperança como aquilo que honra ao Senhor. Seu objetivo é alegria, é a metáfora de resultado para as bênçãos futuras quando os retos triunfarem contra os perversos. Essa é a ideia. Alegria significa estar satisfeito, o alegre com a disposição, com tal disposição, uma alegria que expressa espontaneidade e simplicidade. Essa palavra era usada para representar júbilo, era um termo técnico para júbilo. É isso que a Escritura está dizendo, que a nossa expectativa, a nossa esperança será jubilosa. E esse verso nos dá a entender que a alegria dos retos não vai perecer. E o nosso coração está no Senhor. E que os perversos se frustram porque querem experimentar ou esperam experimentar esse mesmo sentimento. Mas o que acontece? Essa alegria foge deles. E por que essa alegria foge deles? Porque eles buscam ter essa alegria por meio da iniquidade, por meio do pecado. E todas as vezes que nós buscamos ter prazer por meio da iniquidade, por meio do pecado, nós somos frustrados, porque é isso que o pecado gera na vida de uma pessoa. Esse provérbio garante aos justos que em sua longevidade
não lhe será negada a celebração jubilosa que vai apontar o ponto mais alto das suas vidas e das suas realizações. Olha que Provérbios capítulo 28, verso 23, verso 18 diz. Diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, preservarás todo dia, porque deveras haverá bom fruto e não será frustrada a tua esperança. Provérbios 24, 14. Olha o que diz: então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma, se achares, haverá bom fruto e não será frustrada a tua esperança. Entretanto, a esperança de alegria que transcende, que os perversos têm, a Escritura vai dizer que vai secar e vai morrer. Apesar de todo o sentimento e toda atitude que ele tem de preservar sua vida nesse mundo por meio do acúmulo de bens, a sua esperança será frustrada. É como aquele homem em Lucas capítulo 12, verso 19. Aí você vai dizer assim: pastor, eu não estou entendendo. Percebam que o homem que busca riqueza, ele busca ter alegria e ter prazer transcendentes nela. E assim com muitos com relação ao pecado. Aí ele diz assim, lá em Lucas capítulo 12, verso 19: então direi à minha alma, porque é isso que está em jogo: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Os homens parecem que vivem nessa ótica, como se isso fosse a compensação, o resultado, o grande prêmio das suas vidas. E aí o que a Escritura diz? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que você tem reservado? Para quem? Para quem será? E aí o final o resumo é assim com todos aqueles que buscam as riquezas. Ou seja, que buscam os seus próprios prazeres, não em Deus, mas nas coisas. Por isso a Escritura vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Os perversos nessa ótica esperam manter seus prazeres no presente, mas a sua expectativa terminará em um suspiro de morte. E é isso que Jó vai dizer: mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do espírito. Por quê? Porque aquilo em que eles se deleitam é inconsistente com o caráter santo daquele que controla todas as coisas, aquele que controla o futuro. Por isso, é incompatível com aquele que criou todas as coisas. Olha que Provérbios capítulo 11, verso 7 e 23 vai dizer: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O desejo, verso 23, dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Quando Paulo diz: pensem nas coisas lá do alto, as coisas lá de cima. Por quê? Porque o nosso coração não pode estar nas coisas desse mundo. Nosso coração tem que estar no Senhor. Quando nosso coração está nesse mundo, é porque a nossa expectativa é do mundo por vir, desse mundo. Aí surgem as teorias. Aniquilacionismo. Vou morrer, vai acabar mesmo? Acabou. Vamos ver. Não, no final todos serão salvos. Essas teorias surgem por causa dessa expectativa. Porque aquilo que se faz aqui, mesmo inconsciente, aquilo que nós fazemos nesse mundo, é a nossa expectativa para o mundo por vir. Bruce Waltke, e eu gostaria de terminar com essa fala, diz assim, ele faz o seguinte comentário: as bênçãos presentes dos fiéis ainda não satisfazem
tanto quanto as que eles esperam pelo desdobramento e a conclusão futura do triunfo de Deus sobre o pecado. Calvino, quando ele fala sobre vida cristã, ele fala sobre isso, né? Que muitas vezes as bênçãos de Deus podem nos afogar, não por elas, mas por nós. A gente fica tão concentrado nas bênçãos que esquecem de onde elas vêm e qual é a sua origem. Foi isso que Deus falou para o povo de Deus quando ia entrar na Terra Prometida. Não pensem que foram vocês que trouxeram, foi o braço de vocês que trouxeram vocês para cá. Lembrem que o vigor, a força e a bênção que vocês têm é obra da mão de Deus. O sofrimento pelo desdobramento e a conclusão futura do triunfo de Deus sobre o pecado, o sofrimento e a morte. Antes de experimentarem a concretização de sua visão de bem-aventurança, porém, muitos fiéis com frequência recebem o mal. O Senhor Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Queridos, nós precisamos ser lembrados. Domingo passado à noite, eu pregando sobre Filipenses, quando Paulo fala, não me desgosta falar das mesmas coisas. Como é importante, às vezes nós falarmos sobre o mesmo assunto. E é isso que muitas vezes os escritores sagrados fazem. E lembram do que eu falei? Do cansaço que nós temos muitas vezes. Poxa, está falando sobre isso de novo. Por isso que eu gosto de usar uma das... do meu desejo, da minha vontade, da minha aplicação com relação à pregação expositiva, porque você segue a linha que o Espírito Santo traça da Escritura. Se ele quer repetir um assunto, ele quer falar, ele vai falar. E nós temos que ser submissos a isso, a essa repetição que é tão necessária para nós. Por quê? Porque nós somos o quê? Nós somos lerdos espiritualmente. E nós temos desejos para o pecado. Se somos deixados à nossa própria sorte, nós nos desviamos como ovelhas. A ovelha. Tentem, entra no Google, tentem pesquisar um pouco sobre o comportamento do ovino, das ovelhas. Você vai rir, achar graça. Por quê? Porque você vai ver na estupidez dela a nossa condição espiritual. Porque as ovelhas são animais estúpidos. Desculpa, eu não quero ofender ninguém. Mas nós espiritualmente somos assim. E é por isso que a palavra de Deus, vez por vez, precisa repetir, falar, bater. E o que a gente está vendo aqui é um pai recorrentemente, apesar de agora entrarmos num âmbito diferente, num âmbito agora da prática dessa palavra de Deus na vida, ele é repetitivo em determinadas coisas. Por quê? Porque essas coisas precisam estar na nossa mente, gravadas, para quando estivermos diante de situações, nos lembrarmos dessas coisas e escolhermos o caminho da vida e não da morte. Eu gosto de falar sozinho. É a maneira que eu encontro de conversar comigo mesmo, e de pensar, cada louco com a sua mania. E às vezes eu fico pensando, conversando comigo mesmo, no escritório, minha esposa entra, alguém vê, e isso aqui. E engraçado, eu fico pensando assim, já pensei sobre muitas coisas, É um bom exercício, não façam não, mas é um bom exercício. Eu vejo a minha família, puxa, cara, que bênção a minha família. Poxa, que legal, meus filhos e tal, todos aí e tal, aquela coisa toda. Minha esposa, vivo muito bem com a minha esposa, graças a Deus. Todo mundo tem as suas dificuldades, as suas diferenças, mas e o relacionamento conjugal é uma escola, puxa vida, eu olho para tudo isso, vejo a forma como nós educamos os nossos filhos, apesar da falta de conhecimento, completo, a gente tinha conhecimento, assim, inicial sobre muitas coisas, e essas coisas foram desenvolvendo e tal. Eu falei, puxa, eu vejo hoje a minha situação e me sinto assim. Para destruir isso, é assim, para acabar
com isso. Essa estabilidade, um passo. Às vezes uma palavra, uma atitude, um comportamento destrói tudo aquilo que supostamente nós construímos. É lógico que humanamente falando, né? Porque aquilo que Deus sustentou não vai ser destruído. Por isso que você vê famílias, às vezes, que houve separação, houve determinadas desgraças, morte de filho, eles permanecem. Porque você ia olhar e dizer assim, puxa, não tinha como dar certo, aí ia ser. Por quê? Porque é a mão de Deus. Porque é a mão de Deus. É Deus. E ao perceber que por um estalo você pode destruir tudo isso, você vê que tudo aquilo que você construiu não foi por você. Não foi pela sua mão e pelo seu braço. Apesar de Deus ter utilizado essas coisas, foi pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque você vê a maldade que existe no seu coração. E você vê a incapacidade que você tem, se não fosse Deus na sua vida, de estragar tudo que está ao seu redor. É isso que o livro de Provérbios está querendo mostrar. Para aquele jovem que está começando a vida, para o povo de Deus, que é somente nos caminhos dele e pela graça dele, a permanência desse caminho, que nós herdaremos certamente, com certeza, a vida eterna. E como nós vimos, a vida eterna não é algo futuro, nós já temos ela aqui. Você já tem essa vida eterna, e essa vida eterna se manifesta na sua vida de várias formas. E uma das formas como essa vida eterna se manifesta na sua vida é a contrição, a confissão, o reconhecimento que somos pecadores e que necessitamos da graça e da misericórdia de Deus constantemente em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra,